arrumar a câmera, meus queridos. Aqui, ó. Estamos arrumando ao vivo. Vocês não gostam de imagens? Tá aí as imagens. Bom, agora sim. Bora que bora. Bom, vamos... Mas por que tá mexendo, velho? Tá mexendo. Bom, eu acho que agora não mexe mais. Estamos... Começar desde o início. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Essa pessoa que vos fala, Cássio Nascimento. Isso mesmo, hoje vou falar sobre um assunto, eu diria até que delicado para esse tipo de conteúdo, que é o que? A criatividade. Eu já postei essa semana, não, vou postar essa semana ainda, um vídeo sobre documentar, né? Fica aí o spoiler. Um vídeo sobre documentar. E, cara, eu me achei na obrigação de dizer, pegar aí não digo um assunto base, um assunto chave, mas conversar com vocês referente à questão da criatividade. Vou deixar uma frestinha aqui e fechar um pouquinho aqui, porque as coisas estão tudo à vista. Falar um pouquinho sobre criatividade. E, cara, quando a gente cria todos os dias, é um processo um pouco difícil e maçante também, às vezes. Difícil porque a gente não sabe sobre o que a gente tem que falar, a gente não sabe sobre o que a gente tem que criar, ou o que seria correto realmente dizer e dialogar, né? Falar aqui sobre um assunto tema. E, cara, a gente vai vendo que os takes são iguais, os assuntos são parecidos, a gente vai vendo que documentar... Estou gravando no carro, gravar no carro é isso aqui, meus queridos. Essa câmera doida fica mexendo, porque eu tô sentindo ela mexer. Ela está mexendo estranhamente. E é isso. Bom, a gente vai criando, vai fazendo as coisas e elas vão ficando muito parecidas, muito similares. Parece que a gente vai afunilando as coisas, né? Afunilando os takes, afunilando os assuntos, mas eu queria dizer primeiramente que isso não é por mal. Isso acontece principalmente porque às vezes a gente está centrado, a gente está inserido num grupo, num trabalho que em tese vai falar sempre da mesma coisa, em tese vai fazer sempre a mesma coisa. E isso às vezes afeta. Afeta um pouco a nossa criatividade, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. E eu até diria que, de certa forma, isso acaba. Não que seja, mas acaba se criando, se fazendo de uma maneira mais comum. E a leveza de criar é imaginar coisas diferentes. A leveza de criar é imaginar coisas que talvez a gente não faça, talvez a gente não pensasse que aquilo seria viável de ser feito, e mesmo assim as fazer. A criatividade, em algumas pessoas, ela é mais corriqueira, ela é mais comum, acontece mesmo. É algo que é natural da pessoa. A aguinha que tá calor. Mas em algumas pessoas, conforme elas vão criando, é como se a torneirinha ali do filtro delas, a torneira do tanque delas fosse perdendo pressão,
perdendo a quantidade de líquido que sai. E aí, consequentemente, a gente acaba entrando num looping criativo que muitas vezes a gente não gosta. Que é isso, de falar sempre do mesmo assunto, sempre na mesma direção, sempre takes parecidos, nada assim que realmente transpareça o que você gostaria de fazer, aquilo que você está fazendo, ou aquilo que você faz realmente. Porque a gente não imagina, mas o trabalho, né, aquilo que a gente faz aqui, impacta pessoas. A gente querendo ou não querendo, impacta muito pessoas. Impacta como elas são, impactam aquilo que elas vão pensar, impacta aquilo que elas desejam ser. E o ser criativo faz com que às vezes a gente encontre um lugar diferente, encontre um apoio diferente, encontre um local diferente. E por mais que seja bizarro, e às vezes até fique saturado isso, utilizar desse artefato, utilizar dessa coloração, utilizar do áudio ambiente, utilizar de coisas corriqueiras e comuns, às vezes acontece e faz com que tudo se torne mais natural. E ao se tornar natural, a gente se aproxima cada vez mais das coisas e das pessoas das quais a gente gostaria de se aproximar. E eu acho que é essa a lição final. A gente saber que a gente muitas vezes pode fazer as coisas da mesma maneira, com a mesma visão, e mesmo assim impactar pessoas diferentes. E mesmo assim, não digo se tornar uma pessoa diferente, mas fazer com que os seus atos criativos eles reflitam de uma maneira diferente. Talvez aquilo que você esteja fazendo, aquilo que você esteja pensando. E imaginar isso é muito doido. Porque imagina você fazer sempre... Ai, meus... Que soninho. Fazer sempre a mesma coisa e ter aquele estalo de fazer a mesma coisa, só que com uma visão diferente. Uma posição diferente de câmera, um take diferente daquilo, um diálogo diferente daquilo, às vezes um posicionamento mais longe e se aproximando. São coisas que admito que eu já pensei em fazer, mas não condizem muito. E aí vem uma outra parte da criatividade. Aonde, né, qual é o limite da criatividade? O limite da criatividade nada mais é do ponto que aquilo já não condiz com você, aquilo já não conversa com você, aquilo já não reflete você. E isso é bizarro, bizarro mesmo. Porque quando a gente está fazendo algo, independente do que seja, eita carrinho, que não reflete, não condiz, não mostra quem somos de verdade, a gente fica incomodado, a gente fica sem jeito, a gente fica com vergonha, a gente fica sem saber o que realmente fazer. E eu acho que isso é o mais doido de tudo isso. Isso é o que faz com que tudo aquilo que a gente faça seja único e seja cada dia, cada vez mais criativo ao que a gente faz. E identificar e saber que isso é único, que é realmente um ato criativo,
Um momento criativo é o que muda, é o que faz com que as coisas sejam repetidamente diferentes. E a gente tem muito medo de mudar, mas mudar é necessário, até mesmo para coisas que a gente faz corriqueiramente. Seja o caminho para o trabalho, isso é até uma coisa que eu já falei mais de uma vez aqui, né? Mudar o caminho do trabalho, mudar o estilo de roupa, mudar o penteado, mudar o corte de cabelo, mudar as coisas, é um ato criativo. E ser criativo é muito difícil, inclusive para pessoas que são criativas. Um ótimo dia para ele.